Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa de hoje fala-nos de um homem surdo que mal podia falar e que foi levado pelos seus amigos até Jesus. Era surdo e mudo. Os seus amigos têm pena dele e levam-no àquele que o pode curar, que é Nosso Senhor. E diz o Evangelho que Jesus se afasta com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com a saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Aquele homem era surdo. Aquele homem mal podia falar. Tantas vezes nós também estamos surdos para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Temos o coração insensível para escutar as suas inspirações e em muitas ocasiões também na nossa vida temos dificuldade em pôr cá fora aquilo que nos custa, em sermos sinceros. Desculpem, agora está a tocar o sino da igreja onde estou a fazer esta breve meditação, porque estou em Assentis, na Missão País, a acompanhar os estudantes de medicina. Aquele homem, diz, tinha dificuldade em falar, era mudo. E ontem, agora que disse, falei da Missão País, ontem começou a Missão País, que acompanharei durante estes próximos dias, durante toda a semana. E o lema desta missão é: não se perturbe o vosso coração. E ontem à noite, no primeiro tempo de oração, numa capela improvisada, que ficou muito bonita, arranjada pelos estudantes de medicina, e ali estávamos 60 a rezar, todos a rezar, ali estivemos meia hora, ontem à noite e esta manhã mais meia hora, e o lema, ali está por cima do sacrário, de todas as missões que se realizam no país ao longo destas semanas é: não se perturbe o vosso coração. E estes rapazes e raparigas tiveram uma iniciativa que me pareceu muito bonita, uma dinâmica, como agora se diz, que me parece que pode ajudar, que ajudou certamente todos os seus colegas. O lema é: não se perturbe o vosso coração. E tantas vezes nós estamos perturbados, temos medos, existem medos no coração. Por vezes aparentamos sermos perfeitos, sem vulnerabilidades, aparentamos uma falsa segurança, que é falsa, que nos causa até alguma inquietação cá dentro, mas por fora parecemos seguros, certos das nossas certezas, das nossas opiniões, perfeitinhos. Mas não é assim. Todas as pessoas temos alguma coisa que nos perturba. Todos temos medos. Oxalá tínhamos poucos medos, sem dúvida nenhuma, mas às vezes existem. E foi engraçado que eles sugeriram-nos, entre eles, que durante uns minutos que pensassem nos medos que levavam no coração e que escrevessem num papel. Depois, saímos lá fora e junto de um púcaro, mais ou menos, não sei como dizer, era isto, um recipiente metálico, portanto não era um púcaro, em que tinham os pequenos ramos e fogo, que simbolizava o Espírito Santo, foram abrindo aqueles papéis que não estavam identificados e lá se foram lendo os medos daqueles jovens universitários, que são tantas vezes semelhantes aos medos que as pessoas levam no coração. E ali estava escrito: autoestima, baixa autoestima, o que pensam os outros, o medo de ser aceita, o medo de sermos julgados, o medo pela aparência física, que não gosto assim tanto como sou, ou com as minhas qualidades intelectuais, que parecem inferiores aos dos meus colegas, o medo porque a minha família não funciona bem, lá em casa há muitas discussões, o medo do futuro, o que é que eu vou fazer, as inseguranças pelo clima de guerra que estamos a viver, pelo mundo conturbado,
O medo e uma fé frágil, me sentir pequenino aos olhos dos outros. E o que é que eu estou aqui a fazer? Não entendo nada disto. O medo a ser ou a poder não ser amado. Hoje é dia dos namorados, também dia de 14 de fevereiro. Hoje não, o dia em que vocês estão a ler, a ouvir esta meditação, sim. 14 de fevereiro, dia dos namorados, e tantas pessoas têm medo de não serem amados. Ou de dar amor sem recebê-lo em troca. Ou medo se aquele amor no qual apostaram toda a vida é para sempre. E que fazer com todos estes medos? Pois aqueles jovens o que fizeram foi pegaram naqueles papéis todos, deitaram-nos no fogo. Aquilo ardeu e depois as cinzas recolhemos-las e pusemos-las diante do altar, para que ao longo desta semana o nosso coração se abra. Efatá, abre-te, abre o nosso coração, abre, sai, põe cá fora, enfrenta os teus medos. Muitas vezes temos que enfrentar na oração e pô-los diante de Jesus, diante do único que pode curar-nos, diante daquele que nos diz, não se perturbe o vosso coração, e que nos diz, vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos. A nossa sociedade é super culpabilizante, porque as raparigas não são tão magras como aquele modelo, porque não cantam tão bem como aquela popstar, porque não jogam tão bem futebol, porque não têm aquele perfil do NBA, disto ou daquilo. E estamos permanentemente a ser julgados. Os modelos, às vezes, que se apresentam, não são aqueles de uma pessoa normal, não são aqueles que Jesus nos pede para nós, de uma existência normal, cheia, oxalá assim seja, de amor de Deus, unida a Nosso Senhor, com a grande certeza que somos filhos de Deus e por isso não temos que ter medo a ninguém, porque Deus é nosso Pai. E que fazer com tudo isto? Vamos a Jesus. E Jesus diz, efatá, abre-te, diz-me o que preocupa o teu coração. Efatá, esse gesto que o sacerdote no dia do nosso batismo também fez sobre nós, abre-te, que os teus ouvidos se abram, que a tua boca se abra, para que possas ouvir a palavra de Deus e proclamar as maravilhas da fé. Leva os amigos a Jesus, primeiro com a oração, com algum sacrifício, depois leva-os a Jesus, vai até Jesus, e Jesus fará o que fez com aquele homem, como diz o Evangelho da missa de hoje, Jesus, afastando-se com ele da multidão, curou. Jesus separou o doente. E nós também temos que nos afastar tantas vezes do ruído, da dispersão da nossa vida, que tantas vezes o resultado dessa dispersão é um vazio interior e abrir-se a um mundo novo, que é o mundo de uma vida com fé. Um horizonte extraordinário que é a presença de Deus na nossa vida, e pede a Jesus, Senhor, aumenta-me a fé. O Evangelho termina com a alegria daqueles homens por verem o seu amigo curado. E depois dizem, cheios de assombro, diziam, tudo o que faz é admirável, faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. E é verdade. Nosso Senhor cura, e tantas vezes isso se nota na confissão, eu como padre, ao escutar, quando a pessoa diz aquele pecado que lhe custa, que lá estava, preso no seu coração durante anos e anos, custava-lhe ser sincero, e quando diz finalmente está libertado, está alegre, está contente, pois pede a Jesus que não guardemos segredos entre nós e Deus. Ele sabe tudo, mas quer que ponhamos cá fora os nossos medos, as nossas inseguranças, aquilo que nos perturba o coração. Tudo o que faz é admirável. Não queria terminar este tempo de meditação, nestes 10 minutos, sem referir que hoje é um dia que tem uma particular importância no Opus Dei. Como vocês sabem, estes 10 minutos com Jesus, somos muitos os sacerdotes da obra que promovemos esta iniciativa que ajuda, ou que pretende ajudar tantas pessoas a rezar, a serem mais amigas de Jesus, a levar os amigos a Jesus. Pois é um dia importante da nossa história, porque o Opus Dei, que foi fundado no dia 2 de outubro de 1928, quando São José Maria fundou a obra, pensava que era apenas para homens, mas foi um ano e pouco depois, em 1930, dia 14 de fevereiro, que percebeu que Nosso Senhor queria que a obra fosse aberta também a mulheres. Não era habitual, naquele tempo, na era que as instituições da Igreja fossem mistas, são separadas, a obra é separada, mas que admitissem 2 ramos. Pois isto nosso São José Maria viu em 1930. E depois, em 1943, também num dia 14 de fevereiro, percebeu
teve outra intuição divina que percebeu, Nosso Senhor nos mostrou como é que os sacerdotes podiam ser, como é que podia a obra, o Opus Dei, ter padres, ter sacerdotes que facilitassem a formação dos seus fiéis, essa unidade que existe extraordinária entre a secção feminina e masculina do Opus Dei. Que estivesse ao serviço da Igreja Universal, do Papa, dos bispos, mas também desta pequena porção, desta família do povo de Deus, que são os fiéis do Opus Dei. E São José Maria, muitas vezes, ao olhar para a história da obra, também dizia: tudo o que faz, tudo o que Deus faz é admirável, ou dizia que a obra era a história das maravilhas de Deus. Pois se a nossa vida, se nós queremos que a nossa vida seja uma vida boa, uma vida santa, é preciso pôr cá fora esses medos que temos. É preciso ir até a Jesus, abrir a nossa boca, por assim dizer. Não podemos ter segredos. É fatá, abre. Diz a Jesus, põe a tua vida diante de Deus Nosso Senhor e ouve o que Ele te tem para dizer. Segue o seu caminho. Não queremos ser como este cego, este surdo e mudo, que não ouvia, o Senhor que não podia falar. Temos que ir até Jesus, aquele que nos cura, e abrir-nos então às maravilhas de uma vida com fé. Que Nossa Senhora nos ajude a perder o medo de ir a Jesus, o único que nos pode curar. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.